E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, pela primeira vez, um vídeo lá do canal do Erico Sky. E o título do vídeo é Por que The Witcher 3 é tão incrível? E esse vídeo é patrocínio do nosso amigo e patrocinador, Yuta. Yuta, Tamo junto, tá, Yuta? Galera, assim, até então, pra vocês que nos acompanham, vocês estão ligados, né? Mas pra quem não jogamos e nem assistimos The Witcher ainda. Dizem que a primeira temporada é muito boa. Só que vimos alguma coisa lá do Viajante Galáctico referente ao Henry Cavill, que ele era muito fã, por ele ter saído justamente porque não tava agradando tanto ele como fã. E aí a gente sabe pontualmente uma coisa ou outra, mas do jogo em si não. Mas do mesmo jeito que já trouxemos aqui outro vídeo lá do Red Dead Redemption, que a gente também não jogou, mas gostamos demais da história, eu acho que o canal aqui vai passar pra gente a visão dele referente a esse jogo que, até então, ele é muito bem falado. E não é porque é um jogo qualquer que vai ser explodido assim de uma hora pra outra. Deve ter um desenvolvimento, deve ter muita coisa nele, e agora a gente vai fazer o quê? Conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanha lá na Twitch, tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã e todo sábado gameplay. Partiu pro react. Então galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Bora nós. A série de jogos The Witcher foi criada pela CD Projekt Red e começou em 2007, depois que a empresa comprou os direitos da obra. The Witcher era uma série de 7 livros feito pelo autor polonês Andrzej Sapkowski nos anos 90, e tem o mesmo estilo de Senhor dos Anéis, uma obra de fantasia medieval que constrói todo um universo, com personagens e monstros únicos. Nos 7 livros a história teve seu fim, mas a CD Projekt queria fazer uma adaptação para os videogames, e ao invés de adaptar a história original, eles acabaram criando uma continuação da história. The Witcher virou uma trilogia de action RPG que hoje é uma das maiores franquias do gênero. O The Witcher 3 é um jogo que revolucionou a indústria de videogames. Ele foi lançado em 2015 e ganhou tudo que tinha direito. No vídeo de hoje eu faço a pergunta: por que The Witcher 3 é tão incrível? Uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a jogar The Witcher 3 foi a grandiosidade do universo. As franquias de RPG como The Elder Scrolls, Dark Souls, Dragon Age e outras têm a tradição de construir universos gigantes, com lores absurdos. O The Witcher não é diferente disso. Esse universo foi construído nos livros e ele foi adaptado e incrementado de forma incrível nos jogos. Eu fico encantado com a criatividade da obra. O mundo de The Witcher tem vários reinos diferentes como Nilfgaard, Temeria, Redania, Kaedwen, Sintra, Skellig, Tussan, Kovir e várias outras. O universo de The Witcher é repleto de política, o que enriquece muito a lore. Os reinos não estão ali só de enfeite. Você tem história de reis, espiões, guerras, tudo envolvendo esse mundo que é muito vivo. O bestiário tem centenas de criaturas diferentes: lobisomens, arco-esporas, berserkers, basiliscos, wyverns, djinns, elementais, gárgulas, golems, grifos, arpias, sucubos, kikimora, endregar, ghouls, algos, drowners, foglets, neckers, trolls, ciclopes, lashings, fiends, hims, aparições, katakans, equimaras e várias outras coisas. Você tem as raças mais conhecidas como humanos, anões, elfos, gnomos, vampiros, halflings e dríades. E também tem as que surgiram em The Witcher, como os próprios bruxos, que são os humanos que conseguiram passar pelas mutações através do teste das ervas. Em geral, o mundo de The Witcher é muito sombrio. É um mundo cheio de guerra, racismo, violência e desigualdade social. É bem difícil ver um final feliz. Isso é muito raro em obras de fantasia. Eu gosto dessa temática. É mais realista, mais pé no chão, apesar da fantasia das criaturas e da magia. O universo de The Witcher é gigante e muito único. A CD Projekt fez um trabalho incrível em conseguir representar tudo isso no jogo, conseguindo transmitir perfeitamente a essência da obra original. Da hora. Uma coisa incrível que o The Witcher 3 faz é conseguir introduzir todos esses elementos para você. Você não precisa ter jogado nenhum dos jogos anteriores ou ter lido os livros para entender sobre o universo, ou sobre a política do mundo, ou sobre os personagens. Todos os diálogos do jogo são estruturados de uma forma que o cara que conhece o universo continua imerso na história, mas o cara que não conhece nada aprende os detalhes ao longo do andamento da história. Isso faz com que você crie rapidamente uma conexão com os personagens que até então você nunca conheceu, porque eles se apresentam de forma simples, apesar de terem um background
background enorme das histórias passadas. Esse background vai se apresentando pra você mais à frente, e de repente você sente que conhece bem todo mundo. É genial. Os personagens desse jogo são incríveis. Isso daqui é um acerto muito grande do jogo. Porque normalmente, franquia, tá? Eu vou falar de RPG que eu sempre gostei, sempre joguei a minha vida toda. Por exemplo, Final Fantasy. Final Fantasy, cara, eu acho sensacional até determinado momento, tá? Depois eu acho que perderam a mão um pouquinho. Mas, se você joga Final Fantasy 1 e depois você vai jogar o 2, o 3, o 4... Como a gente é acostumado com filmes, séries, alguma coisa, a gente supõe que não. É continuação, é ou não é? Mas não tem nada a ver um com o outro. O Final Fantasy em si é por conta dos summons, do estilo de jogo, mas os personagens são diferentes, então a gente não precisa, ai meu Deus, eu preciso jogar o 1, 2 e o 3 para jogar o 5. Não, você só vai jogar o 5 por quê? Porque eles construíram a fórmula do RPG, do jeito deles. Então é muito válido que The Witcher fez isso nesse terceiro aqui. Não necessariamente, eu preciso jogar o 2, o 1, não, joga o 3, é o suficiente. Porque eu acho que foi uma construção para chegar aqui, para futuramente, se possivelmente tiver outros jogos, a pessoa não ficar presa, eu tenho, para jogar o 4, eu tenho que jogar o 1, 2 e o 3, não. Só segue que vai dar certo, porque o universo já está estabelecido. E isso eu acho muito válido, eu acho massa. Totalmente icônicos. São carismáticos, com personalidades fortes e únicas. O jeito que você interage com eles e as escolhas das suas respostas fazem você se sentir imerso no universo, porque eles respondem de forma única e própria. Eles são personagens tão bem construídos que parecem reais. Essa conexão que você cria inicialmente com eles vai aumentando e ficando mais forte até chegar a um ponto onde você começa a se importar com eles. É muito louco essa sensação de se importar com um personagem fictício. O The Witcher 3 fez isso comigo da maneira mais intensa que eu já experimentei. Isso Eu não acho não, porque todos eu tenho conexão nos bonecos. Meu amigo, desde que eu me entendo por gente de RPG, tá, galera? Eu nunca fui jogar muito futebol, carro, guerra, FPS, não. Todo jogo de RPG, quando você vai vendo a evolução dos personagens, a conexão, o grupo sendo formado... Você se apega. Nossa senhora, meu amigo. Se apega nem que não queira. Não, você se apega. Principalmente os RPG de antigamente. Hoje em dia eu não sei não, tá? Mas eu lembro, cara, que tipo assim, antigamente os jogos eram de 60 horas, 80 horas. Não é possível que você jogando no mínimo 40, 50 horas você não vá se apegar ao boneco. Não tem condição, não, velho. É impossível. Pra mim, tá? Pra mim. Eu sou muito coração. Não só por causa dos personagens, mas por conta da história. Meus amigos, que história! O The Witcher 3 tem uma história fantástica, onde você tem que explorar esse mundo e encontrar diversas figuras da lore, se envolver ou se abster da política, tudo isso para encontrar sua filha, a pessoa mais importante da sua vida. E essa aventura te prende cada vez mais no jogo, porque é uma imersão inexplicável. Quando eu joguei esse jogo eu simplesmente não conseguia parar. Eu acordava para jogar e só parava na tarde do outro dia, porque eu tava literalmente vivendo aquilo tudo. Um primor de roteiro, super criativo, super bem feito, e como se não bastasse uma história fantástica, o jogo ainda tem um efeito borboleta, ou seja, a história depende das suas escolhas. Se você escolhe falar algo para alguém, faz algo diferente do que te disseram, todas as suas escolhas vão influenciar não só o desfecho, mas como todo o caminho que a história vai percorrer. Isso basicamente significa que você tem na sua mão a vida de vários desses personagens que você sente que são reais, que você criou essa conexão. Quando você joga The Witcher, você assume literalmente o papel do Geralt. Se você for de cabeça, você se investe emocionalmente nessa aventura de uma forma incrível. Breathe even, but a Witcher never ever forgets to care for his blade. Yeah, I used to repeat that incessantly. Never tired of doing it either. The Witcher 3 é um jogo extremamente detalhista. Ele tem mais de 5 anos e até hoje as pessoas descobrem coisas novas nele. Novos diálogos, novas cutscenes, novas quests. É um jogo muito grande e com muita liberdade. E por isso, você pode experimentar várias coisas diferentes, como por exemplo, fazer algumas quests da história principal em ordens diferentes, deixar de fazer quests secundárias, ou até ignorar objetivos pré-estabelecidos pelo jogo. Tudo isso faz com que você veja diálogos diferentes, ou encontre coisas que você nunca encontrou. Tem quase 5 anos que eu jogo The Witcher. E só recentemente eu descobri em uma das minhas playthroughs que se você acumular dinheiro demais, você tem que declarar imposto de
de renda. Vocês entendem isso? Os caras se deram o trabalho de colocar até isso no jogo, uma parada completamente boba e desnecessária. Mas é esse tipo de coisa que faz com que você sinta que esse mundo é vivo e que ele responde às coisas que você faz. Isso é que é imersão. E momentos que causam imersão é algo que não falta nesse jogo. Uma coisa que o The Witcher 3 fez que eu fiquei em choque quando eu percebi é que em certos momentos ele me fazia agir do mesmo jeito que o Geralt no jogo. O melhor exemplo é a cena da apresentação da Priscila. O contexto é quase meia-noite, você entra numa taverna para encontrar seu amigo e uma mulher vai se apresentar. Você senta do lado dele e observa a mulher enquanto ela afina o alaúde. Ela começa a tocar música e é uma música muito bonita. O alaúde toca uma melodia triste e a voz suave acompanha, é quase hipnotizante. Você fica ouvindo a música exatamente do mesmo jeito que os personagens ficam, como se você estivesse ali naquela taverna, vendo aquela apresentação. Você presta atenção na letra e percebe que a letra fala de você e da sua relação com uma das feiticeiras que você pode escolher para se apaixonar no jogo. Agora, além da música maravilhosa que você tá ouvindo, você ainda começa a pensar sobre a Yennefer e a Triss, e é exatamente isso que o Geralt faz. Observa o olhar dele abaixando, incerto do que ele realmente quer, e sem perceber eu fiz exatamente tudo isso também. Eu agi exatamente igual o Geralt, de forma legítima. Que coisa incrível, cara, que coisa louca. Eu nunca imaginei que ia passar por algo assim jogando um jogo. The Witcher 3 tem algo que pouquíssimos jogos têm. Ele tem alma. Nossa. Como eu disse, The Witcher 3 tem alma. Algo que ajuda muito nisso é a trilha sonora. Cara, que trilha sonora maravilhosa. É uma das melhores que eu já ouvi em qualquer jogo. A música de The Witcher 3 é essencial para a experiência. Tudo que eu falei até agora de imersão, investimento emocional, conexão com o mundo e os personagens, tudo isso acontece de forma tão incrível por causa da trilha sonora. Eles conseguem criar de uma maneira fantástica o clima de fantasia medieval, que é essencial para um RPG do estilo. Eles usaram uma variedade grande de instrumentos como violão, alaúde, rebeca, gusli, hurdy-gurdy, violino, flautas, tambores e vários outros. Essa variedade não é só nos instrumentos e nas sonoridades, mas também nas próprias composições. The Witcher 3 tem momentos tristes, momentos alegres, momentos amorosos, momentos de ação, momentos de calma, momentos de festa, e em todos esses momentos a trilha sonora vai construir uma cena de maneira incrível. A trilha sonora não só cria o universo do jogo, ela te coloca dentro dele. A trilha sonora te faz sentir o que o Geralt sente. O jogo te faz desprezar uma pessoa e se importar com outra, faz você odiar uma pessoa e se apaixonar por outra. A música tem esse poder, e no The Witcher isso é visto de forma explícita. Simplesmente obra de arte. Apesar desse tópico não ser tão importante quando se fala de um jogo, não tem como negar que o The Witcher 3 é um jogo lindo. Meu Deus, que jogo lindo. Eu nunca parei tanto pra apreciar as paisagens de um jogo como eu parei no The Witcher 3. Deu quase 200 prints na minha Steam só de momentos que eu parava pra observar o cenário. Os gráficos desse jogo são fantásticos. Ele compete com muito jogo de fim de geração até hoje, e isso não é só por causa das texturas bem feitas, as animações super detalhistas na maioria dos momentos, os efeitos visuais absurdos e a fluidez do jogo que é super otimizado, mas também e principalmente por causa da direção de arte desse jogo, que é uma coisa absurda. O design dos personagens é a melhor adaptação que eu poderia pensar para os personagens dos livros. Eu amo as armaduras, as armas, os símbolos dos reinos, os símbolos dos sinais de bruxo, o design dos medalhões dos bruxos e, é claro, o mais importante, o design do mundo. Você passeia pelas ruas cheias de Novigrad, pelas ilhas frias de Skellig, pelos campos verdes de Toussaint, pelas florestas montanhosas de Kaer Morhen, e todos esses lugares no jogo são representações incríveis do universo original. A direção de arte do jogo é uma adaptação fantástica dos livros, até os mínimos detalhes, em todos os sentidos. Esse jogo tem uma identidade visual única, o jogo é maravilhoso. A gameplay de The Witcher 3 não pode ser considerada revolucionária. Ela não traz nada de novo que poderia influenciar outros jogos da indústria como o Dark Souls fez, por exemplo. Mas, The Witcher 3 trouxe sim uma gameplay única e diferente de tudo que a gente já viu. E o motivo por trás disso é bem simples. O protagonista de The Witcher é um bruxo, que é algo que não existe em nenhum outro universo.
algo que nunca se viu antes. Ou seja, você não vai jogar com um ladino que dá golpes de stealth, com um guerreiro que usa espada e escudo, ou com um mago que solta bolas de fogo e gelo. Você vai jogar com um Witcher, que tem seus próprios poderes e habilidades. O universo de The Witcher descreve o bruxo como um humano mutante, que tem sentidos mais aguçados e habilidades de combate contra humanos e monstros, que consegue usar algumas magias simples e usa de alquimia para auxiliar o combate. A gameplay de The Witcher 3 traduz perfeitamente o que é ser um bruxo no universo de The Witcher. Então quando você jogar esse jogo, você não vai ser um ladino, guerreiro ou mago, você vai ser um bruxo. Por isso a gameplay é tão única e diferente. Ele não apresenta mecânicas puras e inovadoras, mas toda a tradução da lore faz com que a gameplay do jogo tenha uma identidade própria. Você tem a sua espada de aço, que usa no combate contra pessoas, e tem a espada de prata, que usa contra os monstros. Você pode usar os 5 sinais de bruxo: Ard, Axi, Igni, Quen e Irden. Alguns são mais adequados contra certos inimigos, alguns podem ser usados de forma defensiva, outros de forma ofensiva, e outros das duas formas. Você também pode usar alquimia para criar bombas com vários efeitos diferentes, né? Para criar poções e elixires que vão aplicar efeitos especiais em você, e até para criar óleos para usar na espada, que vai aumentar seu dano contra criaturas específicas. Todas as criações de alquimia precisam dos ingredientes que você compra com alquimistas e rebalistas. Aqui é como se ele tivesse juntado as classes e criado uma nova. O The Witcher em si, porque alquimia, no RPG alquimia é alquimia, não é alquimia, guerreiro. Então ele pegou tudo, juntou e fez algo novo com o que já tinha. Bacana, legal. Único, né? Isso. E você ainda tem uma grande árvore de talentos que explora esses 3 ramos das habilidades de bruxo: combate, sinais e alquimia. Você pode priorizar um ou fazer builds híbridas para aproveitar um pouco de cada. É uma grande quantidade de elementos, todos bem consistentes com a realidade do mundo, o que torna o roleplay bem fiel ao universo, e também dá muita liberdade para o jogador, deixando ele criar várias abordagens diferentes, do jeito que ele preferir. Você pode misturar as habilidades, explorar toda a árvore, bolar estratégias diferenciadas, ou simplesmente colocar todos os pontos no ataque fraco e ficar apertando quadrado até zerar o jogo. Você faz o que quiser, e esse sentimento é o que todo jogador de RPG procura. O aspecto roleplay é muito interessante no The Witcher 3. Ele é diferente dos RPGs tradicionais que deixam você criar o seu personagem e ser quem você quiser, e isso realmente limita um pouco a experiência nesse sentido, mas o roleplay como bruxo continua sendo algo... Eu prefiro assim às vezes, tá? Eu prefiro assim, galera, porque eu sou do tempo que se você tivesse o jogo, qual? Não importa, qualquer jogo, era o suficiente. Então eu não sou daquela pessoa, ai meu Deus, eu quero mudar cabelo, barba, altura. Eu não sou essa pessoa, porque eu cresci sem isso. Diferente de hoje em dia, essa geração que, ai meu Deus, pode, meu, muda até o dente se quiser. Eu não sou dessa geração, então eu não me importo com essa limitação. Eu às vezes até prefiro do que às vezes eu passar 3 horas fazendo boneco. Acabou o dia. É diferente, acabou o tempo. Né? É igual esse jogo que a gente... Como é o nome do jogo que a gente tá jogando agora? Porque a gente começou a jogar Cyberpunk. E dá pra mudar meu amigo, tudo. Muda sobrancelha, lábio, orelha. Gente, meu tudo. Deus, muda dente, tudo. do dente, da orelha. Tudo. Muito bom. Algo muito legal. Essa sensação de ser um bruxo é muito bem vivenciada na gameplay, mas outros detalhes também chamam a atenção. No The Witcher, você não tem só as missões principais e as missões secundárias, mas tem também os contratos de bruxo, que você pode encontrar nos painéis das cidades e vilas. São cidadãos comuns, fazendeiros, mercadores e outros, procurando a ajuda de um bruxo, seja para destruir um ninho de monstro ou rastrear alguma pessoa perdida. Você pode discutir o seu pagamento antes de fazer o trabalho, e depois que completa, recebe seu pagamento e segue sua vida. É o dia a dia do bruxo, o roleplay mais honesto possível. Isso é algo totalmente opcional, mas é super interessante, justamente por mostrar a realidade dos bruxos. Isso é algo que, de novo, dá mais vida ao universo, torna ele mais imersivo, mais verdadeiro. Você experimenta mais profundamente essa realidade, com esses pequenos detalhes. Take it. Take all I got and choke on it, you bugger. The Witcher 3 já é um jogo incrível por si só. O que mais que eles poderiam fazer? Um outro jogo incrível dentro do jogo incrível. Todo mundo gosta de jogo dentro de jogo. E o The Witcher fez simplesmente o melhor jogo dentro de jogo que já existiu. O Gwent. Um jogo de carta de tabuleiro, ou TCG para os íntimos, que tem 4 tipos de deck. Monstros, Reinos do Norte, Nilfgaard e Scoia'tael. O jogo tem uma mecânica única de layers no tabuleiro. É o jogo do jogo? Isso daqui é pessoal meu, tá? Eu já não gosto. Não gosta? Não gosto. Por quê? Quando tem um jogo dentro do jogo. Nem.
Porque eu acho que, assim, pra mim, tira o meu foco. Porque na minha cabeça eu tô assim, mano, vou fazer quest, daily quest, quest secundária, rodar a história. Aí eu parar pra jogar a carta, eu não gosto. É coisa minha, tá? Me tira. Tanto é que lá nos Final Fantasy eu nunca nem quis saber disso. Eu acho que torna o jogo mais realista. Nem quis saber Porque de repente o cara tá lá no seu ambiente, entra numa taverna e tem alguém jogando e ele é convidado. Eu acho que deixa o jogo mais realista. Pois é. E eu não fui muito de jogar o jogo dentro do jogo. Isso tem no Genshin, eu nem gosto. Mas se você gosta, já deixa aí nos comentários, tá? Eu acho legal. Corpo a corpo, a distância e cerco. Você tem as tropas únicas de cada baralho e algumas dessas têm efeitos como espionagem, moral, laço, médico, agilidade e outros. Você também tem as cartas de efeito único, como as cartas de clima, a coluna de buff e a isca. A gente tem as cartas de herói, que são as cartas especiais que não são influenciadas por nenhum tipo de carta de efeito. E por último, temos as habilidades de líderes, que são exclusivas de cada baralho. Além de cada baralho ter uma habilidade própria, temos também os líderes que têm poderes únicos. É um jogo super divertido, intuitivo, estratégico, cheio de mecânicas únicas e interessantes. Mas ele é mais simples que os TCG standalone, como Hearthstone e Magic, o que torna ele bem mais acessível para jogadores novos. Vocês têm noção do que é isso? Os caras literalmente criaram um jogo de carta novo, dentro de um RPG gigantesco. E o jogo é incrível, tão incrível que eles acabaram criando uma versão standalone dele depois, apesar de eu ainda achar a versão do The Witcher 3 bem mais legal. Mas o Gwent não para por aí, porque ele não é só um jogo foda dentro do jogo foda. O Gwent faz parte do universo também. Você tem diversas missões secundárias e questlines envolvendo o Gwent, desde ajudar o seu amigo a ganhar cartas raras ao redor de Novigrad, até participar de campeonatos com os melhores jogadores do mundo. O Gwent faz parte da experiência de The Witcher 3, e é algo tão incrível que chega até a ofuscar a história principal às vezes, dependendo do quão fã de cartas você é. Depende muito. The Witcher 3 é um jogo revolucionário. Ele ganhou mais de 800 prêmios. É o jogo mais premiado da história. Ganhou Game of the Year em 2015. 800? E a própria DLC concorreu no Game Awards como jogo próprio para melhor jogo de RPG em 2016 e ganhou, para você ver o nível da coisa. É claro que prêmio por si só não significa muita coisa, mas um reconhecimento dessa magnitude na indústria é algo a ser respeitado. The Witcher 3 é considerado por muitos o melhor jogo da história. The Witcher 3 é, pra mim, com certeza absoluta, o melhor jogo da história. Eu nunca tive uma experiência parecida com nada na minha vida. Então, por que The Witcher 3 é tão incrível? Por causa de tudo. O universo, os personagens, a história, o roteiro, a imersão, a ambientação, a direção de arte, a sonorização, a trilha sonora, o jogo dentro do jogo. Tudo é incrível. Eu amo esse jogo. Eu queria poder apagar tudo da minha memória pra poder experimentar isso mais uma vez. Esse jogo marcou a geração e vai ser lembrado pra sempre como um dos RPGs mais icônicos de todos os tempos. Da hora. Gostei muito do vídeo, é notório, né, a emoção dele ao falar do jogo. Com certeza. Eu acho que isso é o que mais empolga, né? Mais do que de saber do jogo em si, eu acho que empolga mais quando uma pessoa fala daquilo que ela gosta, né? Dá pra gente sentir o sentimento na voz dele. Verdade. E realmente parece ser um jogo muito bom, muito imersivo, é bonito. É. Esse jogo aqui é depois da minha geração. Então, o que acontece? Eu sempre joguei muito RPG na minha vida inteira. Eu não sei se eu jogar o The Witcher, eu vou ter a mesma experiência dele. Por quê? Porque como eu já sou, entre aspas, acostumado, cara, tinha que ser muito fora da caixinha. Porque como, de verdade, galera, mano, quando eu jogo, eu jogo de verdade. Eu jogava, né? Porque hoje em dia eu não tenho mais tempo. Mas eu acho que é um jogo incrível. Eu só não acho que teria o mesmo impacto na minha pessoa como teve na dele. Como teve na dele. Eu acho que todo mundo tem o seu joguinho de estimação. Eu tenho um jogo de estimação. Todo mundo tem aquele jogo que falou com você em algum momento da sua vida. Qual é o teu? Não somente jogo, mas filme, seriado, né? tudo, Música. Tudo. Principalmente quando
chega a determinado momento da vida, ou na infância, ou não sei o que, principalmente depois quando a gente vira adulto, aí o jogo falou comigo em determinado momento na adolescência, e só que agora quando eu tô adulto, eu joguei de novo e ele falou ainda mais. Eu acho que possivelmente é o The Witcher na vida dele. Muito com massa. animes também acontece, né? Exatamente. Então, galera, caso você queira fazer igual o Yuta, patrocinar um vídeo em específico, ou de The Witcher, ou de outro canal, é só entrar em contato com a gente ou no Discord ou no Instagram. Beleza? Então, galera, é isso. Estamos por agora e até a próxima.